Fala, turma boa do canal Bota WhatsApp. Professor Almeida Júnior aqui na palavra, aqui na voz. Essa temática da aula de hoje, ela retrata injustiças sociais, ela é fruto, né, de injustiças sociais, desemprego, mendicância, miséria, pobreza. Ela está associada à questão de trabalho infantil, ela está associada ao comércio ilegal de órgãos, ela está associada ao tráfico de pessoas, ela está associada ao uso da vulnerabilidade social da população. Que temática é essa? Calma, tá? Depois da vinheta você fica sabendo. Solta a vinheta, papai! Turma boa do canal Bota WhatsApp. Professor Almeida Júnior aqui na voz, professor Almeida Júnior aqui na palavra. Exatamente essa temática que você está pensando aí. Nós vamos tratar nessa aula sobre trabalho análogo escravo, né? Exatamente. Desde 1888 que não se fala em trabalho escravo. Exato. Mas nós temos hoje o chamado neo-escravidão. Nós temos hoje a chamada escravidão contemporânea ou a escravidão por dívida. Isso é um retrato, infelizmente, fiel da desorganização social, política, financeira do nosso país, do nosso mundo. Só para você ter ideia, é uma temática tão recorrente, tá, que a Organização Internacional do Trabalho diz que nós temos mais de 27 milhões de pessoas agora no mundo em situações análogas à escravidão. Só no Brasil, oficialmente, segundo o Ministério do Trabalho, só no ano passado foram 2.575 pessoas resgatadas em situação precária análoga à escravidão. E o que caracteriza? O que faz o trabalho ser análogo à escravidão, já que a escravidão foi abolida em 1888? A submissão do trabalhador, a submissão do operário a situações de jornadas exaustivas, acompanhadas de condições degradantes do mercado de trabalho, certo? Acompanhado e juntamente com o quê? Com dívidas impagáveis com os seus salários, com os seus proventos, com as suas remunerações. E também as restrições do ir e vir do trabalhador em situações de risco. Isso é o que caracteriza, segundo o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 149, o que caracteriza o trabalho análogo à escravidão. A vigilância ostensiva é uma característica básica dessa forma de relação de trabalho ilegal no nosso país. Por quê? Porque na realidade, para você entender, não é apenas a ausência de liberdade que caracteriza o trabalho escravo, mas sobretudo a perda da dignidade do trabalhador na função que está exercendo. Isso é o que marca, isso é o que macula o que nós chamamos de trabalho análogo à escravidão. Tá bom? Então nós temos hoje um Código Penal no seu artigo 149 que recrimina qualquer tipo de ação desse tipo, dessa categoria, dessa modalidade, com pena que varia de 2 até 8 anos, acompanhada de multas pesadíssimas, administrativas e, logicamente, penais. Então hoje é uma realidade, infelizmente, são mais de 2.500 pessoas resgatadas no ano passado. Para você ter uma ideia, é uma temática tão recorrente no cenário socioeconômico mundial que a Organização Internacional do Trabalho fala oficialmente que são mais de 27 milhões de pessoas que estão circulando pelo mundo, porque as migrações são muito atreladas a esse tipo de modalidade de trabalho ilegal, tá? Para você ter ideia, são mais de 27 milhões de pessoas que estão ou esteve, mas em especial estão em situações análogas à escravidão. Quem é esse trabalhador brasileiro, por exemplo, que está se submetido a essas condições degradantes de trabalho? Geralmente, 95% das pesquisas afirmam que são homens jovens, porque geralmente essas atividades análogas à escravidão utilizam muito da força física, tá? Então cerca de 95% desse público recrutado ilegalmente são homens jovens que moram ou em zonas rurais ou em zonas urbanas degradantes das cidades brasileiras. 5% são de mulheres. E essas mulheres geralmente estão trabalhando nas cidades, tá? Na indústria têxtil, acompanhado do trabalho doméstico ilegal e também junto, como eu falei no começo do nosso encontro, junto ao trabalho ilegal na questão do turismo sexual. Acompanhado também nesses 5% do trabalho infantil, que é uma das realidades, infelizmente, presentes na desorganização socioeconômica brasileira na atualidade. São pessoas geralmente analfabetas, né? São pessoas geralmente não brancas,
em especial são pessoas negras, cerca de 58% da população resgatada, que estão trabalhando onde? Né? Em carvoarias, estão trabalhando no corte da cana-de-açúcar, estão trabalhando no desmatamento, estão trabalhando no reflorestamento, estão trabalhando na indústria ou na produção têxtil. Então são imigrantes, tá? Por exemplo, o Brasil hoje faz muito isso, faz muito uso disso. São imigrantes bolivianos, peruanos, paraguaios, que estão sendo escravizados lá nas indústrias têxtil e de confecções no Brasil afora. Tá? E isso é recriminado não só no Código Penal brasileiro, mas também nós temos uma lei de 2009, tá? Que é a Lei 12.064/2009, que trata sobre essas situações análogas à escravidão. Tá? Então isso é o perfil desse brasileiro que trabalha de forma ilegal, de forma que não consegue se dissociar do seu trabalho, porque geralmente contraem dívidas impagáveis pela sua remuneração, como nós dissemos anteriormente, tá ok? E aí você deve estar pensando, o que leva o brasileiro a se submeter a essas jornadas exaustivas, a essas condições degradantes, a essas restrições de ir e vir, ou melhor, a essa submissão injusta, né, no mercado de trabalho? As causas são diversas. Primeiro, a histórica. A nossa história escravocrata nos macula com relação a essa forma de organização, tá? Acompanhada do interesse econômico. É exatamente isso. É mais barato recrutar essas pessoas. É mais barato trazer essas pessoas para o corte da cana-de-açúcar. Agora, recentemente, a questão das uvas no Rio Grande do Sul, de nordestinos. Então, essa causa do desemprego, o interesse econômico, acompanhado a pobreza, a miséria no espaço rural, no espaço urbano, jogam esse trabalhador brasileiro para essa ilegalidade do mercado de trabalho. Acompanhado também da falta de qualificação profissional desses jovens, conjuntamente com a desinformação e, sobretudo, com a corrupção e o sentimento de impunidade de quem recruta essa mão de obra pobre, miserável e desinformada no setor econômico e também financeiro brasileiro. O estado do Pará, juntamente com Mato Grosso, juntamente com Minas Gerais, juntamente com a Bahia, o Rio Grande do Sul, são os estados que mais trabalham com esse tipo de mercado de força de trabalho. Mas, infelizmente, tá, o meu estado do Maranhão é o estado que mais oferece no cenário brasileiro a mão de obra escrava na atualidade. Então é exatamente isso. O Maranhão é a unidade da federação que mais apresenta, que mais oferece a mão de obra análoga à escravidão, tá bom? Onde mais tem essa mão de obra, em termos de região? A região norte, tá? Como que se faz isso? Como é que a gente vai combater essa temática tão recorrente no cenário econômico e social brasileiro? Olha, gente, primeiro, a necessidade de formalização da educação qualificadora desses jovens que vão para esse mercado de trabalho. Acompanhado, há uma necessidade grotesca de se aumentar, de se intensificar de forma eficaz e eficiente a fiscalização desses trabalhadores e, sobretudo, a fiscalização dessas empresas contratantes do mercado análogo à escravidão. Outra forma de se combater é justamente o quê? A punição administrativa a esses grupos, a essas empresas que fazem uso ilegal dessa mão de obra. Tá? Uma outra forma também de se combater é justamente o quê? Políticas de assistência à vítima. O que é isso? Não adianta muito, tá, se resgatar essas vítimas, mais de 2.500 pessoas no ano passado, e devolver elas às mesmas situações de vulnerabilidades sociais. Essas pessoas vão retornar com toda certeza ao trabalho análogo à escravidão. Talvez não mais uma carvoaria, mas, por exemplo, vão para a indústria têxtil ser escravizadas 14, 16, 18 horas por dia, de domingo a domingo. Então não basta só resgatar, tem que dar dignidade, como nós falamos. O trabalho análogo escravo, ele não é só a privação da liberdade do trabalhador, ele é principalmente a falta de dignidade entre o trabalhador e sua relação de trabalho. A miséria, acompanhada de um aliciamento, é a combinação perfeita para o trabalho escravo brasileiro na atualidade. Tá? Então as condições de carteira assinada, as condições de um salário, elas não aliviam literalmente a falta. O trabalhador consentido trabalhando, isso não alivia, é crime do mesmo jeito. Entende? Não é porque tem uma carteira assinada que ele não pode ser caracterizado como trabalho análogo à escravidão. Não, é a privação e a dignidade que é colocada em xeque que caracteriza esse tipo ilegal de relação de trabalho no cenário econômico brasileiro.
Soluções? Vamos lá. Condições de vida e mercado de trabalho digno e qualificado. Resolve. Tá? Associado ao quê? A uma saúde mais eficiente, a um tratamento de saúde mais eficiente. Educação. Tá? Também funciona bastante nesse cenário de solucionar esse grave problema estrutural no nosso país. Acompanhado de moradia e, eu repito, sobretudo a qualificação profissional do mercado de trabalho brasileiro. E aí, gostou dessa aula? Massa, foi? Beleza? Olha, se você gostou, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal, faça o nosso canal crescer ainda mais, porque isso faz com que o YouTube entenda que nós somos recorrentes e importantes no cenário educacional brasileiro. Obrigado, bons estudos e boa aprovação!